Quando uma pessoa do teu trabalho, ela eventualmente fala mal com você, ou alguém te empurra na rua, por que a gente não voa com as nossas garras e nossos dentes afiados no pescoço dessa pessoa e a mata? Ou a gente fere essa pessoa, dado que, né, quando empurram a gente na rua, quando xingam a gente, essa pessoa está atentando contra algo que é próprio nosso, seja a integridade física, seja a dignidade, né? Por que a gente não faz isso, né? Porque quando, por exemplo, roubam a nossa, pegam a nossa mãe, você está com um pedaço de, você está comendo, tiram um prato da nossa frente, a gente vai olhar e vai, né? Porque você não vai para cima com a faca e dar uma facada no pescoço da pessoa, como fazem os animais, né? Muitos animais fazem exatamente isso. Você tem um animal selvagem comendo, você tira a comida dele, o que ele vai fazer contigo? Né? Hein? O que o animal faz? Se o animal caçou uma presa, um animal caçou uma presa, você está lá comendo, você pega e tira a comida dele, ele vai fazer o quê? Ele vai para cima de você, né? Por que os seres humanos, alguns seres humanos, né, não fazem isso? Porque o ser humano ele tem uma coisa ali na cabeça dele, a gente tem uma coisa na nossa cabeça chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma parte da nossa cabeça que é capaz de elaborar conceitos, é capaz de desejar conceitos, é capaz de se planejar, entende ou não? Então, isso é uma função propriamente humana, vamos dizer assim, a função mais elaborada, né? A função elaborada, fazer isso de modo elaborado é uma função humana. Os animais não fazem isso, né? A maioria não faz isso. Então, pronto. Essa aqui é a coisa. O ser humano não. O ser humano ele faz. Bem, os animais eles podem fazer isso, sim, óbvio, né? Se um outro animal muito mais forte puxa a comida dele, ele não vai fazer nada. Porque ele sabe que se ele for para cima desse outro animal muito mais forte, ele se ferra, né? Agora, não é disso que eu estou falando. Falando do ser humano, ele tem uma capacidade de ponderar situações. Fala, cara, peraí. Convém ou não convém? É interessante ou não é interessante? Da onde vem essa possibilidade propriamente humana? Essa possibilidade propriamente humana vem de um monte de lugar, mas do ponto de vista material, neurobiológico, isso se elabora ou isso se dá num lugar específico que a gente tem chamado córtex pré-frontal. Pensamos assim, agora vamos pensar o contrário. Imagina só que você notou, você sabe que não é legal você ser uma pessoa reclamona, então você está sempre meio de cara fechada, você é uma pessoa escrota, né? Na tua casa. Aí você visualizou em algum momento que isso é ruim, ou pelo menos precisaria visualizar isso, é ruim. Como é que seria você excelente no relacionamento com a sua família e com seus amigos? Como é que seria você excelente no relacionamento com a religião, com Deus? Como é que seria você excelente no relacionamento com a cultura? Pensa, ou seja, são 4 ou 5 coisas que você tem que pensar. O que eu faço? Como é que seria eu excelente nesses demais campos, nessa totalidade de campos da vida? Beleza, pensou isso? Ok, guarda. Eu seria uma pessoa que seria mais simpático. Eu seria uma pessoa que seria menos tagarela. Eu seria uma pessoa que, pronto, pensou, né? Imaginou, ok. Atenção, quando você imagina, que parte do teu cérebro está sendo ativado? Quando você imagina assim, ó, eu queria ser uma pessoa, sei lá, mais magra, mais sorridente, mais calmo, mais justo, que pratica a religião, que consegue se interessar pelos amigos, sei lá, você imaginou isso tudo. Que parte do teu cérebro está sendo ativada? A parte do teu cérebro que está sendo ativada é isso aí que a gente chama de córtex pré-frontal. O que acontece aqui, o córtex pré-frontal, ele é ligado na nossa cabeça, vamos lá, entre aspas, simplificando, ele é ligado com uma outra parte do cérebro, que é o sistema límbico, é ligado por um fascículo, por um feixe, ok? Tá como se fosse um fiozinho, entre aspas, né? Um fiozinho liga o córtex pré-frontal ao sistema límbico. E o córtex pré-frontal, ele tem essa capacidade de regular o sistema límbico. Por exemplo, na situação anterior que a gente via, se alguém tira a tua comida, por mais que você esteja com fome, você não vai avançar imediatamente, você não vai lutar contra uma pessoa, né? Ou não necessariamente você vai fugir imediatamente. Você tem se alguma coisa que acontece que torna a gente propriamente humano, que faz que a gente deixe de ser bicho, que é o córtex pré-frontal. Né? Então, o córtex pré-frontal, ele modula, é assim que a gente fala, ele modula a ação do sistema límbico, que é uma ação que o sistema límbico ele sempre vai querer te deixar no lugar onde você está, se você não estiver em risco de vida, se você não estiver passando fome. Ou seja, se você não está em risco de vida, se você não está passando fome, meu filho, o teu sistema límbico ele vai lutar para que você continue fazendo as mesmas coisas que você faz. Uma parte da solução agora é começar a ter mais ações intencionais humanas para que você possa olhar para a tua vida, ou seja, olhar para esse conjunto de ações que você foi tendo ao longo de um dia e reconhecer, isso é meu. Como faz isso? Trazendo o córtex pré-frontal para a dianteira. Claro, nesse início, você ainda vai precisar de força de vontade para agir, muita força de vontade para agir. Por quê? Porque lembra que eu falei que eram 3 partes? Córtex pré-frontal, sistema límbico e os gânglios da base. Esses gânglios da base é uma parte da... Resumindo, né, e deixando tudo muito simples,
É uma parte do teu cérebro que faz com que a gente faça as coisas de modo automático, quase sem esforço, entre aspas. Não precisa de muita força de vontade. É como se é o que o teu cérebro está pré-setado para fazer, beleza? Está pré-setado para fazer. Quando o teu córtex pré-frontal toma a dianteira, vence o sistema límbico, você agiu de um certo modo, que pode ser um certo modo contrário à disposição habitual dos gânglios da base. Se o teu sistema límbico ele perde, ou seja, o teu córtex pré-frontal ganha por mais ou menos 2 a 3 meses, é como se você reprogramasse os gânglios da base e, atenção, você precisa de menos força de vontade para fazer aquilo que antes era quase impossível. Por exemplo, ir para academia. Por exemplo, dar um beijo nos teus filhos quando você chega em casa. Por exemplo, você ser carinhosa com teu marido. Por exemplo, você trabalhar bem. Por exemplo, ler um livro à noite. Por exemplo, fazer a oração que você gostava de fazer, que você queria fazer. Entende ou não? Essa é mais ou menos a dinâmica que a gente não consegue fugir muito dela. E quando a gente consegue visualizar isso com mais clareza, a gente entende os processos, fica mais fácil a gente conseguir agir em consequência. Ou seja, antes de entrar na tua casa, pense quem é a Sandra ideal. Antes de se relacionar com teu marido, pense em quem é a Sandra, a Sandra mulher, a Sandra esposa ideal. E assim a gente consegue evitar, no final das contas, o peso que o sistema límbico causa na gente. A gente consegue evitar essas ações reacionais animais que, se a tua vida for composta disso, se a tua vida for composta de ações reacionais animais, você vai olhar para a tua história, não vai se reconhecer ali, vai vir ansiedade, frustração, sentido de vazio e uma grande desolação com a vida que você teve até hoje. Tem jeito de mudar, pessoal. Não é fácil, precisa de esforço e o primeiro esforço que a gente precisa é um esforço realmente mental, ok? Assim você vai transformar o seu cérebro numa máquina de fazer propósitos. Fique com Deus, um abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.